Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco do processo de aprendizado, das maneiras e dos fatores que podem influenciar nesse processo de aprendizado. Então, a partir dessa imagem que a gente traz aqui, uma das imagens mais completas que a gente encontra sobre o processo de aprendizado, óbvio que a gente tem que levar em consideração que qualquer processo de aprendizado tem que ser levado em consideração a individualidade, como todo programa de treinamento, de reabilitação. Assim, cada pessoa vai ter o seu modo de aprender e a maneira que acha que consegue absorver melhor as coisas. Por mais que aqui nessa imagem mostre que é de uma maneira diferente, nós temos que levar em consideração a individualidade de cada um e a maneira que aquela pessoa se sente melhor para aprender. Mas aqui fica uma dica, principalmente para você que quer aprender de outras formas, que talvez queira buscar novas maneiras de transmitir o conhecimento e mesmo se você já possui a sua metodologia de trabalho, pelo menos que sirva para você pensar se você está recebendo essa informação da melhor maneira possível, se a informação que você está buscando está condizente com o que você consegue absorver e também na hora de transmitir o conhecimento, quando você vai dar uma palestra, vai atender o seu paciente, vai atender o seu aluno, vai dar uma aula, se a maneira que você está utilizando para transmitir esse conhecimento é a maneira que a maioria das pessoas absorve da melhor maneira. Então, a gente traz essa imagem porque como a gente trabalha muito a individualidade e o processo de ensino e aprendizado, é muito importante a gente falar desses pontos agora no começo do curso, porque quando a gente fala de um curso de certificação em reabilitação e treinamento funcional, a gente está aqui com fisioterapeutas, com profissionais de educação física, com estudantes, com professores universitários, com ministrantes de outros cursos. Então, não é só o processo de a gente receber a informação, mas sim de também saber transmitir aos outros as informações, principalmente quando um paciente, quando um aluno vai perguntar alguma coisa mais técnica. Se a gente não conseguir entender, a gente não vai conseguir transmitir essa informação. O primeiro fator que a gente vai falar é aprendizado a partir da leitura. Praticamente, durante toda a nossa vida, nós fomos muito incentivados à leitura. Isso não está errado, faz parte do processo de aprendizado. Porém, acredito que a minha geração, acho que a maioria das pessoas que está aqui vendo o curso, foi treinada ou desenvolvida dessa maneira, de aprender, de adquirir conhecimento através da leitura, até porque as mídias digitais, essas novas formas de aprendizado, ensino EAD, são coisas mais recentes, dos últimos 5 anos para cá, e principalmente nos últimos 6 meses que teve uma alta muito grande, mas a maioria aí da população, dos profissionais, ainda trabalha da maneira antiga, então aprendeu muito lendo livros, lendo apostilas, aqueles livros enormes de anatomia. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de achar qualquer coisa na internet, mas durante toda a nossa vida a gente acreditou que a maneira mais fácil de aprender era lendo várias vezes o mesmo artigo, o mesmo livro, para conseguir fixar então aquele conteúdo para a prova. Hoje, a partir dessa imagem, a gente pode perceber que no processo de aprendizado apenas 10% é adquirido a partir da leitura. Óbvio que isso vai muito ao encontro daquilo que eu falei lá na frente. Vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que vão optar mais pela leitura, tem outras que vão buscar outras formas, mas se caso você sempre teve que reler muitas vezes para conseguir fixar e mesmo assim ficava difícil, não se preocupe, é sinal que não é a melhor maneira que você vai aprender. O segundo fator que a gente vai falar é a partir da audição. Então, com essa introdução dos meios digitais, a partir de videocursos, de aulas online, de e-books, a gente também tem a volta do aprendizado a partir do áudio. Por que eu falo a volta? Porque se a gente buscar o conceito lá histórico, buscar um pouco da história, os nossos pais, os nossos avós, eles assistiam TV ou telenovelas a partir de
rádio, as chamadas radionovelas. Então era um processo que eles tinham que escutar um locutor e então imaginar todo aquele contexto que era passado. E essa metodologia acabou voltando agora a partir de podcasts, a partir de audiobooks, que principalmente com a demanda de trabalho, a vida corrida aí que a gente tem hoje em dia, se tornou um aliado importante no aprendizado e no ensino, porque a gente consegue aproveitar vários momentos que a gente estaria fazendo apenas uma coisa, vamos dizer assim. Por exemplo, eu vou correr, eu consigo botar meu fone de ouvido ali, escutar uma aula inteira a partir do áudio. E uma coisa que talvez me chamou muito a atenção a primeira vez que eu vi essa imagem foi que, escutando, a gente tem uma porcentagem de aprendizado muito maior do que lendo. Então, a gente acaba conseguindo colocar o áudio, fazer uma caminhada, uma corrida. Quantas vezes a gente está no trânsito ali, pode estar aprendendo. O terceiro ponto que a figura traz é o aprendizado a partir da observação. Então, observando aquilo que a gente está buscando aprendizado, a gente pode chegar a ter 30% de aprendizado. Por quê? Porque a gente está vendo aquilo que está sendo feito. Porém, aí traz um pequeno ponto nessa imagem que eu sempre acabo me perguntando. Quando a imagem traz a parte da observação, ela traz observação visual, ok? Porém, antes a gente falou de audição, e o próximo assunto vai ser observação e audição. Quando a gente fala só de observação, eu acho que isso fica meio complicado, porque se a gente só observar alguma coisa e talvez não saber do contexto ou não saber do que se trata, vai ficar bem difícil esse aprendizado. Mas é apenas uma observação que eu faço na imagem. Se a gente pensar que, eu vou falar agora, vou mostrar para vocês uma técnica de reposicionamento de ombro e não vou falar mais nada, vocês vão conseguir absorver essa informação e aprender a partir da observação da técnica que eu vou aplicar no ombro. Aí a gente consegue dar um contexto para essa observação. O próximo item fala da observação mais a audição. Então, é um conjunto que a gente vai ver e escutar o que a pessoa está fazendo. Então, a gente consegue juntar dois fatores que já são responsáveis por 50% do modelo de aprendizagem. Por exemplo, vejam esse mesmo exemplo que eu dei do ombro, onde eu vou demonstrar uma técnica de reposicionamento. Eu vou falar para vocês, vou realizar uma técnica de reposicionamento e vou dando mais informações a cada passo. Agora eu vou colocar a minha mão na parte anterior, acima do bíceps, vou tracionar o ombro para trás, empurrando levemente com a minha mão. Se a gente consegue associar a parte visual à parte auditiva, a gente consegue ter um aprendizado muito maior. E a pessoa que está recebendo também consegue adquirir esse conhecimento de forma mais efetiva. Outro fator que a gente traz é um dos fatores que eu mais gosto, que é onde fala que a gente pode aprender, ou a nossa capacidade de aprendizado pode chegar a 70%, é quando a gente discute com os outros. E não falo discutir de bater boca, mas o discutir de ter conceitos, de ter referências e discutir coisas que vão trazer conhecimento às pessoas. Então, eu coloco o meu ponto A outra pessoa traz um ponto B, eu trago um ponto C, e isso se torna uma discussão saudável, onde cada um vai colocar um ponto de vista ou uma referência, e aí vai cada vez criando novas possibilidades de discussão. Imagina, a gente vai começar com um assunto sobre ombro e sobre mobilidade de ombro. Se eu e você começarmos a falar de ombro, a gente vai falar 5 horas, e cada momento que a gente for para um lado, a gente vai trazer informações novas que talvez eu não saiba, que talvez você saiba, ou que eu não sei ou sei pouco e você vai me complementar. Então, como uma discussão de qualidade, uma discussão embasada, faz diferença no processo de aprendizado.
penúltimo fator que a gente vai trazer é quando a gente faz alguma coisa. Então, se a gente juntar todos os passos anteriores, não são passos, né? São fatores, mas então a gente leu a técnica, a gente escutou alguém falando da técnica, a gente viu e ouviu o professor fazendo a técnica, a gente discutiu modos de aplicação, variáveis, referências, embasamento com outra. Então, o nosso carrinho já está cheio, a nossa mochila está cheia de informação. Como que seria a melhor maneira de a gente absorver esse aprendizado, que pode chegar a 80%? Seria fazendo essa técnica do ombro. Então, o processo de fazer, então a gente sempre fala muito que profissional da área da saúde tem que praticar, tem que fazer estágio prático, tem que botar cara, tem que fazer as coisas, que é assim que a gente vai aprender. Até uma certa brincadeira que não tem fisioterapeuta e profissional de educação física de teoria, né? Mas a prática, sim, é um fator de extrema importância no aprendizado que pode chegar a 80%. E o fator final, que seria o ensino. Então, toda vez que a gente vai ensinar alguém ou vai passar o conhecimento às outras pessoas, a gente acaba podendo chegar a 95% nesse processo de aprendizado. Por quê? Quando a gente vai passar essa informação para outra pessoa, a gente não vai se preocupar só com a gente vai se preocupar, além de passar uma informação embasada, uma informação com conteúdo, a gente vai se preocupar com a opinião, por mais que a pessoa diga que não se preocupa, a gente sabe que passa todos esses diabinhos aí na cabeça. Então, a gente se preocupa em estudar aquele conteúdo, o conteúdo A que a gente vai passar, o conteúdo vai ser o ombro. Minha palestra hoje é sobre ombro. Porém, a gente vai se preocupar em estudar o conteúdo de ombro, estudar a maneira que a gente vai falar, estudar como as pessoas vão receber esse conteúdo de ombro, estudar como que vai ser a minha apresentação, como que vão ser meus slides, se eu vou botar vídeo, se eu vou botar foto, se eu vou botar texto. Então aí já estudamos várias coisas. E uma coisa que eu acho que é o primordial, quando a gente vai dar uma palestra de ombro e vai ser para uma turma ou para um grande público, ou vai ser para uma pessoa, a gente tem que sempre estar preparado para as dúvidas e para as perguntas. Então a gente sempre fica se perguntando, pode perguntar isso. Então aí a gente sai totalmente do ombro e vai estudar todas as variáveis que podem vir a partir do ombro. Então a gente vai estudar fáscia, vai estudar músculo, articulação, lesões, tempo de inatividade, treinamento de força. Então a gente estava em um assunto e para conseguir falar daquele ombro a gente teve que estudar todos os outros, ou pelo menos relembrar. Então, a ideia de trazer essa imagem é a gente pensar um pouquinho se a gente está utilizando as ferramentas certas para aprender e principalmente quando a gente vai passar essa informação para os outros. Se a gente está levando essas coisas em consideração, se a gente está pensando na pessoa que vai receber e não só pensando na gente que vai falar. Porque a gente sabe, então quando a gente vai transmitir, a gente tem que pensar na pessoa que está recebendo, se ela realmente está entendendo aquilo que a gente quer transmitir. E quando a gente fala de movimento, de consciência corporal, de corpo, padrão de movimento, tem que ficar muito claro a maneira que a gente vai transmitir essa informação para os nossos alunos e para os nossos pacientes. Eu nunca vou esquecer uma vez numa aula, eu demonstrei uma coisa, eu não me lembro exatamente o que era, mas vamos dizer que era eu peguei um bastão, segurei o bastão, fiz um agachamento com o bastão acima da cabeça e larguei o bastão no canto e falei para as pessoas, acho que era uma equipe de basquete, e uma das pessoas me pergunta assim, é para fazer com o bastão acima da cabeça? E eu pensei na mesma hora em responder assim, é óbvio. Mas antes de eu responder, a pessoa falou, eu sei que é óbvio, mas o óbvio deve ser perguntado. Então, principalmente quando a gente trabalha com pessoas que não são da nossa área, que não estudaram uma anatomia, uma biomecânica, uma fisiologia, a gente precisa deixar tudo bem esclarecido e principalmente perguntar se essa pessoa entendeu. Não deixem ninguém com dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.